De acordo com a segunda lei de Newton, aplicar uma força resultante em um corpo fará esse corpo ter uma aceleração. Mas o que o faz ter uma aceleração angular? O que é preciso para fazer um corpo fixo começar a girar ou fazer um corpo em rotação parar? Uma força. No entanto, ela deve ser aplicada de modo a provocar uma ação giratória ou de torção. Na figura abaixo, temos a trajetória de uma partícula de massa m a girar em torno de um eixo de rotação fixo, perpendicular ao plano, que passa pelo ponto O. Uma força F é aplicada no ponto P e a sua posição com relação ao eixo de rotação é dada pelo vetor posição R. O ângulo entre F e R é θ. E para determinar o modo que F provoca uma rotação da partícula em torno do eixo de rotação, nós decompomos F em duas componentes. Uma componente radial, f de x, que tem a mesma direção do vetor R. Dessa forma, ela não provoca rotações. E a outra componente tangencial, a trajetória, f de y, perpendicular ao vetor R, que é dada pelo produto entre o módulo de f e seno de θ, e que é a responsável por provocar a rotação. Ou seja, para que uma partícula ou um corpo rotacionem em torno de um eixo fixo, é necessário aplicar uma força que tenha, pelo menos, uma componente perpendicular ao vetor direção. A capacidade de fazer um corpo ou partícula rotacionarem em torno de um eixo de rotação fixo não depende apenas da força e da direção que ela é aplicada sobre o corpo ou a partícula, mas também da distância entre o eixo de rotação e o ponto onde será aplicada a força. Levando em conta esses dois fatores, foi definida uma grandeza física, o torque, dado por essa letra grega tal, que é igual ao produto entre o módulo de R, o módulo de F e seno de θ. A palavra torque vem de uma palavra em latim que significa torcer, e ele fornece justamente a medida quantitativa de como a ação de uma força pode provocar ou alterar o movimento de rotação de um corpo. De forma mais coloquial, seria a ação de girar ou torcer uma força F. Então, quando aplicamos uma força a um objeto com uma chave de fenda, com o objetivo de fazer o objeto girar, nós estamos aplicando um torque. A unidade do torque no Sistema Internacional de Medidas é Newton vezes metro. O torque é uma grandeza vetorial. Se observarmos essa equação, percebemos que temos o módulo do produto vetorial entre R e F. Ou seja, podemos escrever que o vetor torque é igual ao produto vetorial entre R e F. Vamos mostrar agora a relação entre o torque aplicado e a aceleração angular produzida pelo torque. A força ou a componente da força responsável por provocar a rotação é igual a massa vezes a aceleração tangencial dessa partícula. Ou seja, F vezes seno de θ é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Em uma trajetória circular, a aceleração tangencial é igual a R vezes a aceleração angular. Fazendo essa substituição e analisando a equação do torque, nós podemos rearranjar essa equação e teremos que torque é igual a mr² vezes α. Destacamos que mr² é o momento de inércia da partícula e que nos dá a ideia de como a massa da partícula ou de um corpo está distribuída no espaço. Dessa forma, podemos escrever o torque como uma proporção entre o momento de inércia e a aceleração angular. O torque é o responsável por fazer um corpo rígido girar, como, por exemplo, ao abrir ou fechar uma porta. Se aplicarmos a força próxima à maçaneta, veremos que é muito mais fácil de abrir a porta do que seria, por exemplo, se aplicássemos a força próxima à dobradiça da porta. Ao aplicar essa força, fazemos a porta rotacionar, ou seja, mudamos o estado de movimento dela, uma vez que ela estava parada e ela começou a girar. Então, essa porta, ao aplicarmos a força, obteve uma aceleração angular. Vamos fazer um cálculo para compararmos a intensidade que a força deveria ter ao ser aplicada próximo à maçaneta e à dobradiça. Se o torque for igual nas duas situações e o ângulo entre a força aplicada e o vetor de direção R é igual a 90 graus, a fórmula do torque será torque igual a R vezes F. Se R1 é igual a 0,5 e R2 igual a 0,10, igualando os torques nas duas situações, temos que 0,5 vezes F1 é igual a 0,1 vezes F2. Ou seja, para ter o mesmo torque aplicado nessas duas situações, na situação 2 precisamos de uma força com uma intensidade 5 vezes maior do que a força aplicada na situação 1. Isso porque a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força é maior na situação 1 do que na 2. Então, quanto maior for a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, maior será o torque aplicado.